Acho que tudo isso que a gente está falando tem muito mais a ver com o legislativo, né, de forma direta, mas a gente sabe que certos acontecimentos que estão em pauta nos veículos de mídia nas últimas semanas estão impactando e muito as eleições presidenciais desse ano. Do que eu estou falando? Estou falando do caso envolvendo o pré-candidato Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcaro. E por que esse assunto está na pauta de hoje? Porque mais do que nunca, a Faria Lima, nosso centro econômico, nosso polo econômico, a Faria Lima está tentando se afastar de Flávio Bolsonaro. E vejam só quem tem aparecido como uma forte opção de apoio para esse segmento. O Renan Santos. E o Renan Santos, Soninha, só para te contextualizar, tem um pessoal aqui na nossa audiência que é apaixonado pelo Renan Santos. Eles são chamados de felinos, tá? Então, assim, os felinos vão adorar essa pauta. Mas o ponto aqui é, Soninha, como é que você enxerga a possibilidade de alguém da suposta chamada terceira via realmente se tornar um forte concorrente nessas eleições? E como que você vê esse cenário presidencial com essa polarização extrema que a gente está vivendo esse ano? É engraçado pensar no Renan não como um extremo, né? Colocar o Renan como uma alternativa entre os extremos. Bom, ele é um terceiro extremo, né? A ponta do triângulo. E um outsider é um perigo numa eleição tão indefinida como a nossa. Em São Paulo, na última eleição municipal, teve um Pablo Marçal. Oi, quem? Pablo quê? Muito prazer. Quase foi para o segundo turno. É um cara com discurso totalmente desconexo. Não é o caso do Renan, mas um cara usando ali seu personagem de coach para convencer as pessoas de que tudo poderia ser diferente, e quase deu certo, quase, esse cara que não tem a menor noção de administração pública, de política ou de cidade, corremos o risco de eleger um Pablo Marçal, prefeito de São Paulo. Então, o Renan, que é um cara super inteligente, é um cara da política, não é como o Marçal, né, o influencer, coisa e tal, quer dizer, ele oferece algum risco, sim. Risco de quê? Enfim, de bagunçar o cenário todo, de deixar as pessoas meio desorientadas, tipo assim, não, pera, afinal, ele é o quê nesse tabuleiro aí? Ele é anti todo mundo, ele é anti o centro, inclusive, porque eu tô nessa faixa aí, tipo assim, nem cá, nem lá, pelo amor de Deus. Mas, e de repente, o Renan é anti o centro também. Então, é bom a gente ficar atento, porque pode ser, sim, que ele ganhe um espaço que nenhum dos outros candidatos que se coloca nem lá nem cá está conseguindo deslanchar. No segundo turno contra o Lula, todo mundo se sai bem, mas quem vai chegar nesse segundo turno contra o Lula, mais provável até agora, é o Flávio Bolsonaro. Imagina se entra o Renan no lugar dele, a gente tem que parar e olhar todos os nossos cenários para reconfigurar tudo, né? Os temas em debate, o que a gente espera? Se o Renan passa a ser um personagem realmente relevante no debate, o que a gente vai querer discutir com ele? O que a gente vai pautar? Se a gente quiser pautar só corrupção, como é muitas vezes o caso numa eleição, o outsider se dá super bem. Ele não exerceu nenhum cargo público, ele não precisa responder por nada de dinheiro público. Então, fiquemos atentos. E você, Diogo, o que você acha dessa história? Você acha que tem chance do Renan tomar o lugar do Flávio nessa disputa? Tudo é possível. Agora, sem dúvida, eu tenho que concordar. Outsiders são um risco eleitoral, indiscutivelmente. Mas, no caso brasileiro, os chamados insiders são bombas atômicas que já estão detonadas. Nós sabemos disso. Não há dúvida que ou ficamos na mesmice ou vamos para algo que está se mostrando absolutamente inconfiável. Então, eu vejo 3 opções para o eleitor nesse momento. Ignorar o que está acontecendo e seguir com essa mesma tendência, levando Lula e Flávio Bolsonaro para o primeiro turno,
para o segundo turno, melhor dizendo. E aí o Lula vai vencer a eleição. O Flávio não tem a mínima condição de liderar e mostrar dignidade ao ponto de enfrentar o Lula. Essa é a realidade. Essa é a primeira opção. A segunda é Caiado e Zema, que têm que se juntar se querem ir para o segundo turno, e mesmo assim será difícil, serem os escolhidos dos eleitores. Aí, como o grande adversário do Lula é o próprio Lula e a maioria do eleitorado cansou dele, pode ser que apostem em Caiado Zema. E a terceira opção é justamente o chamado outsider, que é o Renan Santos, que se for ele o escolhido para o segundo turno, também tem chances de ganhar do Lula muito mais do que Flávio Bolsonaro, na minha visão, o mais fadado a perder a eleição se for para o segundo turno. Você sabe, Diogo e Soninha, que naquele Polymarket, que é aquela central de apostas, né, Clay? Tô falando certo? O Renan já tem mais de 17% de intenção ali de voto. 17% das pessoas estão apostando que ele vai ganhar a eleição. Claro, não é uma pesquisa de intenção de votos, é uma outra coisa, mas as pessoas estão colocando dinheiro na expectativa de que o Renan possa vencer essas eleições. E isso é muito curioso, porque até essas pré-campanhas começarem, quase ninguém sabia quem era o Renan. Só que ele tá fazendo muito barulho. E até queria, Soninha, te ouvir a respeito disso, porque a gente conversa bastante no programa sobre a importância do digital nas eleições atualmente. Parece que, assim, praticamente toda a escolha dos nossos líderes políticos hoje é feita na internet. Seja presenças em podcasts, em programas como o nosso, seja por meio das redes sociais mesmo, aí Instagram, TikTok. E a gente percebe que aqueles candidatos que têm mais dificuldade com esse digital vão ficando para trás. Tanto que, quando essa bomba do Flávio estourou, você pode reparar que a maior migração de votos a favor, não estou falando de votos que foram perdidos, porque esse obviamente foi o Flávio, mas a maior migração de votos a favor foi do Renan, que é um cara que desde da primeira notícia que saiu, estava fazendo live, estava fazendo vídeo, estava chamando o Flávio Bolsonaro para chincha. O próprio Flávio Bolsonaro chegou a dizer que não iria num debate se o Renan fosse. Então, assim, é muito louco pensar em como o nosso processo eleitoral mudou. Antes era rua, palanque, comício, TV, e agora é tão cômodo, né? Porque você não precisa se esforçar para chamar a atenção das pessoas. Você aparece na cara delas, até um travesseiro, vendo, né, de bobeira no Instagram, e o cara aparece para elas. É covardia, assim. Quem não tem essa facilidade, contrata uma equipe que saiba fazer, né, todos os cálculos sobre a melhor hora para postar aquele seu vídeo, qual é o tema, o tráfego, o diacho. E tem gente que já tem isso incorporado, né? Já tem o talento para isso. Então, é muito difícil competir contra isso. Mas, aí acho que é mais no caso da eleição proporcional, não tanto da majoritária. Ainda tem duas coisas que fazem muita diferença. Eu fico espantada de ver o quanto ainda faz diferença. TV aberta, é impressionante o impacto. Entra lá 30 segundos do horário político na televisão, a quantidade de gente que no dia seguinte fala te vi na TV, te vi na hora da novela, te vi na hora do jornal, te vi na hora do jogo, sei lá. E o corpo a corpo, né? Também ainda tem gente que não se dá por satisfeita. Eu te vi na rede social, mas agora eu quero te ver de caninhos. Mas isso é mais na proporcional, né? Isso é mais na eleição para deputado, não é tanto na majoritária. Então, a televisão aberta ainda conta, ainda faz uma diferença surpreendente para mim. Mas rede social é covardia, o cara já sai de 2 milhões de seguidores. Quem é que pode com um negócio desse? O próprio Pablo Marçal, né? Ele já era um cara muito conhecido nas redes sociais. E aí sai do ar, né? Eu trabalhava em televisão. Aí eu tinha que ficar 6 meses sem trabalhar para ser candidata. A gente
falou muito em discutir essa história de o que faz com as redes sociais, os perfis, no período eleitoral, para ficar todo mundo mais na mesma, assim, o Datena teve que sair da televisão para fazer a campanha eleitoral, e o Pablo não, continua lá com sei lá quantos milhões de seguidores. Falou-se nisso naquela época, e eu acho que a gente não chegou a nenhuma conclusão sobre isso, não. Quem tem perfil com milhões vai com o seu perfil sem necessidade de qualquer restrição. Não, também não sei como faria isso. Como que a gente faria essa restrição? Não sei, mas acho que a gente tem que discutir. Não faça. Não faça restrição. Não. O que mais atrapalha o eleitor são as restrições criadas para que ele possa enxergar os seus candidatos. Me parece cada vez mais. Por que você que estava na televisão tinha que sair da televisão para ser candidato? Por que um candidato ao Senado tem que ao Senado, se era governador, tem que deixar o governo para ser candidato? E assim vai cada vez. Porque ele vai fazer uso da máquina pública. Horas. Quer dizer que ninguém faz uso da máquina pública, né? A legislação resolveu esse problema? Não, ela não resolve. Mas ela tira justamente daquelas pessoas que encontraram um meio de comunicação a possibilidade de se comunicar. E o que mais é preciso é que o candidato se comunique para o eleitor poder ouvir. Então, o que eu vejo hoje, criar um sistema onde quem tem um mandato precisa prestar contas, precisa falar usando o dinheiro público, e quem não tem mandato nenhum precisa ficar calado até começar a campanha. Eu acho que seria muito melhor deixar a coisa aberta e tirar o dinheiro público das campanhas. Isso eu acho muito ruim. Soninha, tem mais um ponto que eu quero passar aqui com você. Vou aproveitar a sua presença, porque não é sempre que a gente tem pessoas mais ligadas à esquerda conosco. E eu vou te falar, a nossa audiência tá adorando, tá todo mundo bombando aqui com a gente. Inclusive, obrigada, gente. Gostou do corte? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Atacadão Cortes. Deixe o seu like e escreva sua opinião nos comentários.